Bom, vamos lá. Boa noite, tudo bem? Aqui é a professora Ana Grazielli e estamos em mais uma noite de videoaulas, de live, dessa vez para falar sobre a disciplina de elaboração e análise de projetos, que é uma das disciplinas que eu ministro aqui na UFMS, no campus de Aquidauana. Bom, eu espero que meus alunos façam aí essa audiência, né, dessa live, se possível mandando perguntas para a gente poder tirar algumas dúvidas ao vivo também, mas se caso não for possível, podem ficar tranquilos que eu vou disponibilizar o vídeo em outras plataformas para vocês consultarem depois. Bom, hoje começa o nosso período de avaliação da nossa prova 1 da disciplina de elaboração e análise de projetos, e essa disciplina tá já com as videoaulas dela, já estão todas lá no YouTube, então o pessoal já teve tempo aí para, acredito eu, né, já teve tempo para assistir as nossas videoaulas, tem as atividades também que foram sendo colocadas ao longo do semestre, e também tem os textos de apoio e as apresentações de PowerPoint, todo aí material que é necessário para poder estudar, e também que você pode se apoiar aí também para esse momento aí de avaliação, tá certo? E aí, hoje, o objetivo é a gente falar um pouco sobre esses pontos-chave que nós olhamos, né, que nós já estudamos ao longo desse semestre, e aí, de alguma forma, tentar refrescar as ideias também para aquilo que é preciso responder para a nossa prova, que começa hoje, termina, o prazo termina até a semana que vem para a entrega, tá certo? Então, eu acho que assim, a nossa prova está com 10 questões, né? São 3 questões de múltipla escolha, as outras questões são questões dissertativas, e todas elas são sobre aqueles conteúdos que pegam até a parte de análise de qualidade e fornecedor, tá certo? Mas antes de chegar mais para esse, digamos, avançado aí do curso de gerenciamento de projetos, a gente pode começar falando um pouco da ideia que essa disciplina traz sobre o que é gerenciamento de projetos, o que é projeto, e a partir daí começar a tecer alguns comentários, especificamente aqueles que talvez chamem um pouco mais de atenção na hora que você estiver preenchendo as questões da prova. Então, eu acho que para começo de conversa, quando a gente fala de projeto, a gente está falando de algo que interessa para todos nós. Todos nós temos algum projeto para tocar, para desenvolver, tem alguma coisa que a gente quer muito, que a gente sonha, que a gente busca, né? Tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. Eu acho que isso é inerente à ação humana, né? Sempre pensar aí o que pode ser feito lá na frente. E aí, nesse sentido, existem os projetos, né? Então, toda vez que a gente tem aí alguma condição que quer realizar, né? Tem alguma intenção que quer se concretizar daqui a algum determinado período de tempo. A gente tem aí uma limitação, né, de tempo para essa condição ocorrer. Tem uma limitação relacionada a custo para essa condição ocorrer. E também tem níveis, padrões de qualidade para que essa condição se atinja. Aí a gente tem, de fato, o gerenciamento de projetos acontecendo. Então, pensando que um projeto é algo que a gente queira realizar e que para isso a gente vai consumir alguns recursos para que o objetivo seja atingido, o gerenciamento de projetos vai justamente fazer essa ponte entre os recursos, os objetivos e as atividades, para que no final a entrega, ou seja, o nosso objetivo, ele seja concluído. É legal a gente pensar também que para cada projeto que nós desenvolvemos, que nós temos, nós vamos tendo, a gente tem a nossa entrega final, que é aquilo, o objetivo onde a gente quer chegar, mas a gente também tem entregas parciais, que são pequenas entregas que vão acontecendo ao longo do projeto. Então, por exemplo, se eu vou construir uma casa, né, a minha entrega final é a casa que eu estou construindo. Mas quais são as minhas entregas parciais? É o alicerce que eu construo, são as paredes que eu ergo, a cobertura, né, o telhado da casa que eu faço, o encanamento, a instalação elétrica. Cada uma dessas pequenas partes é uma entrega parcial, uma entrega intermediária do meu grande projeto, tá certo? Então, olhar para isso é muito importante para a gente pensar um pouco como que a gente gerencia todos esses processos que têm que acontecer. Agora, quando a gente fala, traz isso para o contexto da organização da empresa,
A gente também pensa que dentro de uma empresa não existe, às vezes, um único projeto acontecendo, mas vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então, dentro até de cada departamento, de cada setor, a gente tem vários projetos sendo tocados. Alguns projetos com um pouco mais de complexidade, outros com menos complexidade, uns que envolvem mais ou menos recursos, mas dificilmente a gente tem um único projeto acontecendo ali. Então, trabalhar sobre a perspectiva de projetos é trabalhar sobre uma perspectiva de gestão mais, digamos, contemporânea, né? Então, a gente vê muita organização hoje se organizando, trabalhando a partir de projetos. Conflita um pouco com a visão de estrutura organizacional que a gente está muito acostumado a observar, que é a estrutura funcional, né? É justamente essa de você ter departamentos, né? Departamento de RH, de produção, de logística, de manutenção, e aí cada departamento tem seus cargos, tem as pessoas ali, né? Relacionadas àquela atividade, e na estrutura de projeto, não. A gente trabalha aí com equipes, com times, e que todos eles têm essa característica multifuncional. Então, uma equipe de projeto não é uma equipe só de engenheiro, só de administrador, só de advogado, sei lá, né? Mas tem ali várias cabeças de várias áreas do conhecimento pensando, porque a abordagem que a gente faz para um projeto é uma abordagem multidisciplinar, não é só uma única área do conhecimento que sabe gerenciar projetos ou que sabe fazer os projetos acontecerem. Então, é uma estrutura organizacional muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, que é a estrutura funcional, mas que é muito legal, muito bacana para empresas que vivem dessa dinâmica de construir propostas de valor, entregar essas propostas e aí já irem se dedicando a outras entregas de outras propostas, ou seja, os projetos também. Tem que fazer um intervalinho para tomar uma água, porque tá muito quente aqui em Aquidauana. Mas vamos lá. Aí o que a gente tem, né? Além dos projetos, existe também o que a gente chama de portfólio, né? E também o que a gente chama de programa, que é quando a gente começa a enxergar as sinergias que os projetos possuem com os outros. Tem projetos que são muito distintos um do outro, né? Então, uma empresa que constrói uma casa, essa mesma empresa ela monta uma consultoria, essa mesma empresa vai lá e monta uma fábrica de sorvete, são coisas muito distantes uma da outra. E aí a gente começa a enxergar que muitas vezes os times compostos para executar um projeto, eles também têm uma dedicação que está mais exclusiva àquele projeto, e aí eles não conseguem muitas vezes se dividir em outros projetos que estão sendo executados, né? Então, olhar para isso é olhar para o nosso portfólio, ou seja, para o conjunto de projetos que existe, mas que de alguma forma estão relacionados entre si, possuem sinergias, conseguem compartilhar alguns recursos. E quando a gente fala de programas, olhar para esses projetos que não têm tanta sinergia entre si, que são projetos um pouco diferentes um do outro e que vão requerer igualmente condições para o gerenciamento muito distantes, muito diferentes também, tá certo? E aí, esse gerenciamento de projetos, ele acho que tem várias técnicas que a gente usa para fazer isso acontecer, para fazer isso funcionar. Uma das práticas que a gente mais observa, principalmente nas grandes corporações, é a prática do escritório de projetos. Então, digamos assim, entre aspas, né, um departamento, né, que está ali, um setor que está ali, justamente para apoiar os times de projeto, as equipes de projeto e os gerentes de projeto, que são os grandes condutores, os grandes, digamos assim, cabeças aí de todos os projetos que vão sendo desempenhados. Então, o escritório de projetos, ele tem muito dessa finalidade, dar esse apoio, dar esse suporte para o pessoal que toca o projeto de fato, conseguir fazer, inclusive fornecendo ferramentas para esse pessoal executar as suas atividades. E, como eu falei, ela está muito presente em grandes corporações, mas também pequenas empresas. Eu acho que na medida em que você está, a proposta é justamente atender projetos, viver de projetos, eu acho que vale a pena a gente pensar em usar esse recurso. Outra coisa muito importante da gente falar em relação aos elementos iniciais aí, digamos, né, da reflexão sobre projetos, é que
apesar da gente ter aqueles fatores limitadores que eu mencionei agora há pouco, que são o prazo, o custo e a questão da qualidade, a gente precisa entender que para um projeto dar certo, para um projeto funcionar, tem que existir alguns elementos para fazer essa liga dar certo, que é o que a gente chama de fator crítico de sucesso. Então, o que são esses fatores críticos de sucesso? São aquelas áreas-chave que têm que estar ali presentes para o projeto funcionar. Então, mesmo que a gente entenda que todas as áreas do gerenciamento de projetos são importantes, e isso aí a gente pode pensar, por exemplo, nas áreas de gerenciamento de projetos do PMBOK, todas elas são importantes? São, mas tem aquelas que estão mais diretamente relacionadas mesmo ao sucesso do projeto. Então, se elas não acontecerem, se der problema nelas, fatalmente uma reação em cadeia vai se desencadear. E isso daí vai depender, cada projeto vai ter o seu fator crítico de sucesso particular. Então, se você diz para mim que o teu projeto é plantar uma árvore, qual que é o fator crítico de sucesso? O que tem que acontecer para esse projeto ele se viabilizar? Puxa, eu preciso ter uma boa muda de árvore para plantar, né? Sem uma boa muda, eu não vou conseguir ter sucesso aí na minha entrega final, que é a árvore plantada. Se a gente for pensar em, eu vou começar a fazer bolo para vender, né? Qual que é o fator crítico do sucesso? Bom, acredito eu, não entendo muito de cozinha, né? Mas acredito eu que o fator crítico de sucesso nesse caso seja, por exemplo, a capacidade, né, de você fazer aqueles bolos todos confeitados, bonitos, né? Porque é aquela história de você comer primeiro o alimento com os olhos e depois saboreá-lo com o paladar. Tem uma amiga aí, a professora Catarina, né, que faz arte em bolo maravilhoso, que pode depois me falar aí se é ou não um fator crítico de sucesso para funcionar esse negócio. Mas o que eu quero deixar de mensagem é que cada projeto vai ter os seus fatores críticos de sucesso que precisam de alguma forma ser trabalhados, né? Seja até o estilo de gestão, né, do gerente de projetos pode ser um desses fatores críticos de sucesso que a gente está falando. E aí, assim, a gente precisa pensar também que esses projetos, eles, de acordo até com as características que eles possuem, a gente pode classificar esses projetos de alguma forma. Uma forma que eu gosto muito de usar para classificar os projetos é de acordo com o nível de complexidade que eles possuem, né? E aí a gente pode entender que essa complexidade ela vai abranger duas variáveis, tá? Então, assim, a primeira variável em termos do ambiente de negócio que esse projeto opera. Então, se esse ambiente de negócio é um pouco mais simples ou um pouco mais complexo, né? E o outro lado, que é o ambiente técnico. Então, todas as questões técnicas que estão envolvidas nesse projeto, se são questões mais simples ou se são questões mais complexas. E aí, a gente vai ter, cruzando, digamos assim, essas variáveis numa matriz aí, a gente vai ter desde processos muito simples, né, a processos muito complexos, ou processos em cujo ambiente de negócio é muito simples, mas a parte técnica é muito complexa, e ambientes de negócio completamente complexos e cuja parte técnica seja relativamente simples. Então, pensar um pouco na complexidade que os projetos têm é de extremo valor para a gente conseguir identificar quanto de recurso a gente também precisa empenhar para conseguir fazer o projeto funcionar. Tá certo? E aí tem várias formas, várias classificações para você fazer para você usar e fazer essa categorização. Uma delas é, por exemplo, você classificar os projetos em hard e soft, que é aquela classificação do Crawford e do Pollack, né? Então, qual que é a diferença, né? Os projetos hard são aqueles projetos que têm um pouco mais aí
tangibilidade, digamos assim, né, no processo. E os processos soft são o contrário. Quanto mais abstratos, quanto mais intangíveis eles forem, eles têm essa característica. Então, olhar por essa lente também ajuda a gente a entender um pouco mais de como fazer esse projeto acontecer ou não, tá? E aí tem eu acho que tem vários instrumentos para a gente usar. O principal instrumento, não dizendo assim que é o único, né? Mas talvez o mais conhecido, mais utilizado, inclusive, aí na academia para lecionar as disciplinas de projetos, são os manuais do PMI, né? Principalmente o manual do PMBOK, que é o Project Management Institute BOK, né, que é assim, o livro do conhecimento, né? Então é onde a gente consegue obter, digamos assim, descrições mais pormenorizadas de cada uma das áreas do conhecimento que está envolvida no gerenciamento de projetos. No caso, adotando essa metodologia do PMBOK, são 10 áreas do conhecimento que a gente está falando. A gente está falando de escopo, de tempo, custo, qualidade, recursos humanos, área de comunicação, risco, aquisição, os stakeholders, que são as partes interessadas, e o processo de integração, que é justamente o processo que pega todas as áreas do conhecimento de projetos. E assim, a gente diz que é o manual talvez mais utilizado, porque de fato ele tem uma sistematização um pouco mais fácil para encaixar aí no nosso modelo mental, né? Segundo o PMBOK, um projeto, ele é dividido em, digamos assim, 5 grupos de processo, né? Como se fossem 5 etapas, nas quais a gente tem o início, né, que é quando o projeto ele é proposto, ele é aprovado, e aí você tem, então, a definição do gerente de projeto, da equipe de projeto. Tem a fase do planejamento, que é quando todas as áreas do conhecimento elas começam a se conversar para desenhar, né, aquilo que precisa ser feito, os fluxos desse processo. A execução propriamente dita, que é quando o projeto ele começa a funcionar de fato, então ele sai do papel e aí começa a ser operacionalizado. A fase do controle, né, que envolve todo o monitoramento dos indicadores de desempenho para ver se o projeto está atingindo principalmente aqueles 3 fatores que eu comentei, né? Se está dentro do cronograma, se está dentro do orçamento e se está atingindo os níveis de qualidade desejados. E o encerramento do projeto, que é quando você faz a entrega para o cliente, para o contratante daquele projeto, a entrega final, e aí você faz aí uma espécie de aprendizagem, né? Você vai lá, coleta as informações e faz a gestão do conhecimento, dos aprendizados que você teve ao longo desse projeto. Então, eu acho que pensar o gerenciamento de projetos a partir dessa perspectiva é legal, é fácil para a gente entender e facilita também a condução do projeto quando a gente tem mesmo que fazer ele funcionar de fato, né? E aí, assim, eu acho que a gente tem várias coisas aí que poderia falar sobre o gerenciamento de projetos, mas eu acho que uma das principais é a definição do escopo, né? Então, o que vem a ser o escopo? A gente está falando que o escopo é, de fato, aquilo que a gente precisa fazer com o projeto, é a finalidade do projeto ocorrer. Tá? Então, a definição do escopo, definição da finalidade, é muito importante para a gente poder saber quais são as atividades que serão realizadas. E aí a gente precisa pensar o seguinte, que o escopo ele pode ser tanto o escopo do produto quanto o escopo do projeto. Né? Então, se a gente estiver falando de escopo do produto, a gente precisa desenhar direitinho quais são as características de produto, quais as funções esse produto vai ter que ter, qual o resultado que eu espero obter a partir do desempenho dele. E o escopo do projeto, que é justamente o que eu preciso fazer, qual o trabalho que precisa ser realizado para que um produto, né, para que uma entrega, ela seja realizada. Então, definir o escopo é fundamental, porque sem ele você não vai conseguir construir nenhum dos outros processos que a gente tem para fazer o gerenciamento do projeto. Você não vai conseguir escrever o seu termo de abertura de projeto, você não vai conseguir escrever a sua EAP, que é a estrutura analítica do projeto, não vai conseguir definir os pacotes de trabalho, não vai conseguir fazer nada se o escopo não estiver bem definido, bem escrito.
né? É bem claro na cabeça de todos os envolvidos aí. E aí, para você fazer a definição do escopo, tem muitas técnicas também, que vão desde você entrevistar todos os envolvidos, recolher dados e fazer depois uma validação desse escopo a partir do entendimento aí das partes todas interessadas. É fundamental fazer a validação, até para que todo mundo saiba aquilo que precisa ser entregue, aquilo que vai ser entregue, como vai ser entregue e quando vai ser entregue. E aí eu acho que isso dito, a gente pode começar a pensar algumas coisas mais específicas que tem aí no gerenciamento de projetos que a gente pode pensar que precisa ser priorizado, né? Eu venho falando, eu venho batendo, digamos assim, né, em 3 teclas desde o começo aí da nossa fala, que todo projeto tem que ter 3 preocupações. Uma preocupação com o custo, uma preocupação com o prazo e uma preocupação com a qualidade. Então, vamos falar um pouquinho dessas 3 preocupações, porque elas estão presentes ao longo da disciplina inteira, mas também estão presentes aí na nossa avaliação, na nossa prova, né? E eu acho que a gente pode começar falando justamente da questão de prazo, que é fundamental para todos nós. Eu mesma estou aqui falando com você, mas estou de olho ali no relógio para organizar também o tempo para poder fazer essa minha fala, né? Então, o prazo é um recurso, o tempo é um recurso muito importante para todos nós, em todas as atividades, e também é para o gerenciamento de projetos. Então, quando a gente fala de fazer gerenciamento do tempo, a gente precisa pensar, principalmente, quais as atividades precisam ser realizadas, qual é a sequência que essas atividades precisam acontecer, quais os recursos envolvidos nessas atividades, quanto tempo cada atividade dessa vai durar, e aí, a partir disso, fazer o desenho do meu cronograma, né? Utilizando aí as ferramentas que estão disponíveis, desde as mais, digamos, tecnológicas, mais digitais, aquelas analógicas que a gente já existiam muito antes dos recursos informatizados estarem disponíveis. Mas você vê o trabalhão que dá para fazer essa controle aí, o gerenciamento do tempo, né? Uma das ferramentas principais que a gente usa para fazer isso é o pacote de trabalho. Então, a gente desenha o pacote de trabalho, que significa descrever cada uma das atividades, mencionando quais são as entradas, quais são as saídas, quais são os recursos que serão utilizados para executar essa atividade. Para fazer o sequenciamento dessas atividades, ou seja, dizer qual que é a sequência, quando que cada uma delas vai acontecer, qual que é antecedente, qual é a subsequente, a gente vai utilizar ferramentas como os fluxogramas, né? E aí você tem vários fluxos para usar. Você pode usar os diagramas de precedência, você pode usar os diagramas de flecha e arco, você pode usar os diagramas condicionais. Eu gosto muito desses condicionais, porque dificilmente eu consigo imaginar algum processo, alguma atividade que não tenha algum ponto de decisão envolvida. Então, eu acho que os diagramas condicionais, eles servem muito para essa finalidade. Mas é importante a gente sempre pensar assim, que esses diagramas eles vão ter que indicar a sequência da realização dessas atividades e se houver mais de um caminho para que elas se executem, esses caminhos também precisam ser ilustrados com esses diagramas. Pensando aí em estimar recursos, né, em pensar os recursos que são utilizados para o projeto, é muito importante, a partir do momento que você define quais são as atividades, você também fazer uma relação de recursos. Relacionar quais são os recursos, qual é a quantidade demandada de cada recurso e quanto que custa cada um desses recursos. Porque aí você já vai ter uma informação que vai te ajudar, inclusive lá na parte de gerenciamento de custos, que é a nossa segunda variável mais complexa do gerenciamento de projetos. Poxa, não dá para não falar, né? Como nós estamos mencionando aqui o gerenciamento do tempo, não tem como a gente não pensar em termos de duração das atividades. Então, quanto tempo dura? Quanto tempo leva para executar determinada atividade? E existem algumas formas de você calcular isso, de você estimar a duração dessas atividades. A gente pode pensar
em cálculos que utilizam a metodologia top-down, ou seja, você sempre pensa para frente, né? E tenta encontrar a data mais cedo, né? Mais inicial para você começar cada atividade. Tem as metodologias que são mais bottom-up, que você, aí ao contrário, você procura estimar a data mais tardia para iniciar cada uma das atividades do projeto. Tem essas possibilidades, digamos assim, né? E eu acho que é fundamental a gente pensar também em definir caminhos críticos. Então, vamos dizer assim, a gente tem dois caminhos para executar aquela atividade. Se eu for pelo caminho A, eu vou levar tanto tempo. Se eu for pelo caminho D, eu vou levar tanto tempo. E aí, qual que é o caminho crítico? É justamente aquele caminho que você vai acabar levando um pouco mais de tempo para executar aquela atividade. Então, tem vários, digamos assim, gestores de projeto que, inclusive, preferem trabalhar com caminho crítico do que trabalhar com a expectativa mais otimista. Por quê? Porque aí você consegue, talvez, planejar, né, no entendimento de algumas pessoas, com um pouco mais de acuracidade aquilo que você vai executar no projeto. Então, eu acho que assim, pensar em caminhos críticos, pensar nas folgas que existem, né? Sejam as folgas livres ou as folgas totais, é fundamental para a gente conseguir determinar o nosso cronograma. Mas, de todos esses métodos, aquele que, inclusive, eu bati em cima dele ali na hora da aula, foi o método PERT, que é aquele método que usa a estimação a partir de uma duração otimista, duração pessimista e uma duração mais provável. Então, considerando esses três cenários, digamos assim, eu consigo ter uma estimativa do tempo de duração das atividades. Eu acho que é uma forma também de fazer, né? E isso, mas assim, eu estou assumindo em determinado momento que essas atividades elas são independentes. E a gente sabe que não é muito bem assim quando a gente fala de projeto, porque o resultado de uma atividade vai ser o output, né, de uma atividade, vai ser o input de outra atividade. Mas, né, é uma metodologia que dá para usar também. E aí, definido o tempo que leva cada uma das atividades, a gente pode começar a usar aí os diagramas na verdade, os cronogramas para poder controlar isso. E aí tem um famosão, que é o diagrama de Gantt, tá? Não é diagrama gigante, diagrama de Gantt, tá? Que é o diagrama onde você coloca todas as atividades na primeira coluna, aí você coloca os prazos na primeira linha, e aí você vai determinando a quantidade de dias, semanas, meses, anos, enfim, minutos, né? O tempo que você vai utilizar, pintando, vamos dizer assim, né? As colunas correspondentes ao prazo ali que vai ser utilizado para cada uma das atividades. Tem o diagrama de marcos também, que ao invés de você pintar a linha inteira, de repente você utiliza uns marcadores, geralmente coloridos, né, para marcar o início e o fim de uma atividade. E aí vai do gosto do cliente, né? Os softwares de gerenciamento de projetos, eles têm isso formatado bem bonitinho lá, dá para você escolher melhor aí o teu gosto. Mas se tiver que fazer na mão, também não é nenhum bicho de sete cabeças aí para ter que desenhar, tá certo? Então, usar essas ferramentas para fazer o gerenciamento do tempo é recurso-chave quando a gente tem a necessidade mesmo de pensar aí a questão de tempo no nosso gerenciamento de projetos. Só que assim, uma vez que você identifica as atividades que compõem um projeto, eu acho que você também identifica ou precisa identificar os riscos que são inerentes a esse projeto. E aí você fica pensando, nossa, mas como assim identificar risco? E aí eu já vou te falar uma coisa, né? Não existe projeto sem risco, né? Todos os projetos têm riscos inerentes. Então, mas por quê, professora? Porque a gente está lidando com fatores que são controláveis, que geralmente são aqueles fatores que ocorrem dentro do nosso ambiente ali interno,
né? A gente tem até um certo poder de manipulação, mas a gente também lida com questões relacionadas ao ambiente externo. Fornecedor, por exemplo. Né? Fornecedor não entrega um produto, tem um problema, né? O produto não veio na especificação de qualidade que era desejada. Então, isso está lá no ambiente externo e está relativamente distante do nosso controle. Então, o risco está sempre ali, está sempre acontecendo, né? E aí, quais são os riscos que a gente tem dentro de um projeto? Olha, tem das mais diferentes naturezas aí. A gente pode até fazer um concurso para dizer quais são os tipos de risco de um projeto. Para tudo quanto é lugar que você olhar, você vai encontrar. Se você olhar na área de gestão de pessoas, você vai encontrar um risco. Se você olhar na área de custo, você vai encontrar um risco. Qualidade, você vai encontrar um risco. E assim vai. Mas o que é importante a gente pensar é o seguinte: é um conceito até que vem da economia esse, né? O risco é algo que a gente conhece, né? Que a gente sabe que pode acontecer, ou seja, existe aí uma ideia, né, da probabilidade de ocorrência. Agora, fora aquilo que a gente conhece, que são os riscos, também existem as incertezas, que é justamente o desconhecido, tá? Então, coisas que nós não fazemos ideia do que podem ocorrer. Aí você fala assim para mim, professora, mas aí como é que a gente faz? Olha, aí, de verdade, né? A gente trabalha sobre os riscos, mas a gente não vai conseguir trabalhar sobre as incertezas. Então, se a gente conseguir mapear a maior quantidade possível de riscos e tomar ações para que eles sejam mitigados, evitados ou, enfim, seja lá a estratégia que a gente vai utilizar, eu acho que já é um grande avanço que a gente tem em termos de gerenciamento de risco. Mas não dá para a gente ter a ilusão de que 100% a gente vai conseguir identificar, né? Então, acho que é importante a gente pensar um pouco também nesse mapeamento de riscos. Mas antes de falar um pouquinho deles, deixa eu só falar oi para o pessoal que está me assistindo aqui, que mandou um oi também. O Antônio Carlos, o Dionis, ex-aluno, sempre dando ibope aí para a professora, né? A Mônica, Môniques, olha que felicidade ver você aqui. Um beijão para você, viu, minha querida amiga? Bom, falando, já deu um oi pro pessoal aqui, então deixa eu só retomar o meu raciocínio. A gente estava falando aí da questão de gerenciamento de risco, né? Então, assim, tem vários métodos para a gente pensar em como a gente identificar os riscos de um projeto, né? Desde que a gente tenha esse entendimento aí sobre o conhecimento e até uma certa previsibilidade sobre aquilo que pode acontecer, aquilo que pode ocorrer. E aí, como é que a gente vai pensar? Né? O que eu tenho que fazer? Puxa, mas se eu sei que existem esses riscos em um projeto, o que eu vou fazer agora? Eu acho que o que vai fazer vai depender muito de como o próprio gerente de projetos encara o risco. A gente vai ter gerentes que têm um perfil mais avesso ao risco, ou seja, gerentes de projeto que sentem mais desconforto, que procuram ao máximo eliminar a incerteza, porque não gostam de correr riscos. Tem aqueles gerentes de projeto que têm um perfil mais propenso ao risco, que eles se sentem até confortáveis nessa situação e buscam de alguma forma a situação de risco. Tem aqueles que o perfil é mais tolerante, então, eu aceito o risco, mas eu vou até aqui, né? Depois daqui eu não aceito mais. E tem aqueles ainda que têm o perfil neutro, né? Que estão lá, avaliam, encontram as informações, avaliam, identificam aí a probabilidade, o impacto e, assim, o que a gente precisa fazer, né? Buscam a solução, né? São um pouco mais voltados aí para a solução. Mas isso vai depender de cada gerente de projeto. Não tem aquilo que é o correto, que é o melhor, que é o pior, né? Mas eu acho que as fontes, né, do risco também ajudam um pouco o gerente de projeto a se enxergar nesse processo. Então, de onde que podem surgir os riscos? Eles podem surgir de uma má definição do escopo, que é quando você não deixa claro para você e para o cliente aquilo que você está entregando. Os riscos podem surgir dos fornecedores, das partes interessadas, quando você faz estimativas que não são realistas, tá? Então, vamos dizer assim, eu vou calcular aqui o prazo da duração de uma atividade. Já deixa eu jogar um pouco mais tempo aqui, porque aí, se der errado...
Então, assim, né, você já está admitindo que o negócio vai dar errado, por isso que você já está jogando mais tempo. Só que, na medida em que você faz uma estimativa que não está aderente com a realidade, você está gastando recurso ali, tá? Então, o ideal mesmo é que a gente consiga, de fato, aproximar, né, a expectativa daquilo que seja real e atingir, buscar, perseguir essa meta, atingir essas metas. Porque se a gente não atinge, é recurso que está indo embora, né? E acho que em tempos de limitação, não só porque estamos em tempos de limitação de recursos, mas porque gastar recurso hoje, inclusive sob a perspectiva da sustentabilidade, não é o ideal para nenhum tipo de organização. Então, fazer estimativa realista, de fato, é muito importante. Risco pode surgir da equipe de projeto, vamos dizer assim, as equipes de projeto, elas serem muito instáveis, né? Toda hora fica trocando alguém, muda uma pessoa, nossa, é complicadíssimo, né? Para o andamento da atividade. Conversei esses dias com a minha afilhada, ela estava me relatando, né, dificuldades que ela vivencia no trabalho dela, justamente relacionadas a essas questões aí todas que a gente está falando de riscos inerentes ao projeto, tal. Falei, olha, tá vendo? Você vivencia a prática aí das coisas que eu leciono lá na universidade, né? Ainda assim, pensando em questões relacionadas às pessoas, né? A gente tem aí, muitas vezes, essa coisa de os indivíduos serem multitarefa, multidisciplinares, às vezes equipe muito grande, equipe muito pequena, tudo aí tem que ser bastante ajustado para que a gente consiga, de fato, fazer o projeto andar, né? E os riscos, eles serem minimizados, digamos assim, né? E aí, assim, toda vez que a gente pensa em identificação de risco, o primeiro passo é você fazer o registro dos riscos. Então, você olhar cada uma das atividades do seu projeto, e identificar, fazer uma lista mesmo de riscos para cada uma dessas atividades. A partir de fazer dessa lista que você faz, você pode usar aí algumas ferramentas, como o próprio diagrama de Ishikawa, para você poder saber quais são as causas, né, daquele risco, e aí conseguir definir também planos de ação para essas causas. Mas, a partir da lista de riscos que você faz, você vai poder fazer uma análise qualitativa, digamos assim, né? Que é na qual você vai avaliar a probabilidade de ocorrência do risco e o impacto que esse risco possui, ou ainda uma análise quantitativa, que aí vai utilizar aí de fato valores para você conseguir enxergar qual que é o impacto desses riscos de forma, digamos assim, mais objetiva, né? Então, aí você vai ter a metodologia do valor esperado, né? Que é quando você coloca ali a probabilidade de ocorrência de um risco e qual que é o impacto em termos de dinheiro daquilo, e aí você consegue ter o impacto no final, né? Você pode ter uma análise quantitativa que vai considerar a sensibilidade. Então, você vai tentar enxergar o impacto de um risco de acordo com uma faixa de variação. E ainda, uma metodologia que eu gosto bastante de usar, que é utilizar simulações, como, por exemplo, a simulação de Monte Carlo, para poder fazer a análise quantitativa dos riscos. Então, método tem de sobra. Método tem sobra. Mas eu acho que o que fica aqui mesmo, a mensagem que fica aqui, é justamente essa de você parar para pensar que os riscos, eles precisam ser identificados, precisam ser mapeados, para a partir daí a gente começar a pensar em estratégias que serão utilizadas para o gerenciamento do risco. Seja eliminar o risco, mitigar, buscar fazer uma reserva, né, para utilizar quando se o risco ocorrer. Se a gente vai aí dividir essa responsabilidade do risco com alguém, com algum parceiro, enfim, né? Ou se a gente simplesmente aceita o risco e vê no que é que dá, que é uma possibilidade também, né? Vai variar muito, mas eu tenho que aceitar todos os riscos? Não, você vai. A estratégia que você vai utilizar para o gerenciamento do risco vai ser uma estratégia definida a partir do seu entendimento da probabilidade de ocorrência e do impacto que cada um desses riscos vai oferecer
para o seu projeto. E aí, de fato, é uma análise individual, né, que reside principalmente na figura do gerente de projetos. É o cara que tem que capitanear, conduzir essa atividade. E aí, assim, identificou os riscos, né? A gente precisa começar a pensar, então, beleza, vamos tocar o projeto então para frente, né? Então a gente precisa pensar na execução do trabalho, em como conduzir o trabalho de gerenciamento de projetos e quais são esses indicadores que a gente vai utilizar para fazer o controle. Essa questão do controle do projeto, ela tem que acontecer do começo até o final. Porque não dá para a gente ficar, eu vou lá no final só que eu vou olhar como é que está meu cronograma. Aí não precisa nem olhar, né? Já era. Lá no final é que eu vou ver quanto que está dando essa conta, né? Pior ainda, né? Eu usei até um exemplo com o pessoal aí nas nossas aulas, né? De quando a gente faz a estimativa de um orçamento, né? Para construir uma casa, que é um exemplo é o exemplo acho que mais fácil que tem para pensar nisso. E aí você pensou que, por exemplo, você ia precisar de 150 mil reais para você construir uma casa, né? E aí, puxa, mas como é que você chegou nessa conta? Mais ou menos eu fiz desse jeito, né? E aí, nesse mais ou menos eu fiz desse jeito, mais ou menos você vai controlando, mais ou menos você vai monitorando, mais ou menos você chega lá no final e vai ver que de repente você chutou, você usaria 150 mil, mas você usou, sei lá, 75 mil, 80 mil. Tô falando aqui valores hipotéticos só para ilustrar. Mas o que eu quero dizer é que assim, não dá para a gente ficar nem chutando muito para cima, nem chutando muito para baixo, e na verdade nem chutando, porque existem muitos métodos que são utilizados para você conseguir fazer estimativas mais realistas e também depois não frustrar o teu cliente quando você precise fazer as suas entregas, né? Como eu falei, né, tem aí várias análises, né, de valor esperado, análise de sensibilidade, simulação, que dá para a gente poder pensar em como utilizar cada um desses recursos da melhor forma. Mas, independente disso, eu acho que é sempre interessante e importante a gente pensar na contingência, né? Porque a famosa história do plano B, né? E aí, tem aquela coisa, né? Tem uma veia, digamos assim, de autores que dizem que não é legal a gente ter plano B, porque se a gente tem plano B, a gente começa a dispersar nossa energia. Ao invés de concentrar a energia no plano A, sabendo que tem um plano B, eu já sei que, se aqui não der muito certo, eu já vou fazer aquele lá, né? E tem aí uma outra veia, um outro caminho aí de autores que já é favorável à existência dos planos B, porque de alguma forma você consegue mitigar algum problema que existam, né? Mas os planos B, ou melhor, planos de contingência, são aqueles planos que a gente desenvolve para lidar com as consequências do risco caso ele ocorra. Então, é um plano que sempre eu vou utilizar a posteriori, ou seja, eu não ativo um plano de contingência antes do negócio acontecer, né? Ela parte do pressuposto que você está aceitando o risco. Vai acontecer isso, então, beleza. Se acontecendo, é isso que a gente vai fazer, né? Mas é preciso também ter muita clareza de que os planos de contingência, apesar de eles serem feitos de alguma forma esperando ser executados, quem tem que autorizar isso é o manager, né? É o gerente do projeto. É ele que está coordenando tudo isso. Então, ele tem que ter consciência de que, ao ativar um plano de contingência, a gente também vai pensar que outros recursos serão utilizados, outras questões vão acontecer, e existe uma série de desdobramentos para isso, tá certo? Então, para você pensar no plano de contingências, você pode pensar em utilizar ferramentas como o PDCA, né, que é o Plan, Do, Check e Act, né, planejar, executar, verificar e agir, ou uma que eu frisei bastante com o pessoal aí na aula, que é a ferramenta do 5W2H, né? 5W2H, que vem das palavrinhas, das letras iniciais das palavrinhas em inglês, que identificam para a gente, para cada risco, o que é que eu vou fazer, por que é que eu vou fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, quanto vai fazer, como vai fazer e onde vai fazer, tá? Então, se você consegue responder
todas essas perguntinhas, você tem certamente um plano de contingência bacana, né, para você, caso você precise utilizar. Então, aliás, eu acho que eu fiz uma pergunta na prova sobre isso, em 5W2H. Então, já fica esperto aí na hora que você tiver que refletir, né, fazer essa correspondência aí. Mas é uma ferramenta bastante, assim, é bem fácil, digamos assim, de preencher e bastante útil também para a gente pensar no gerenciamento dos riscos, né? E a concepção dos planos de contingência, tá certo? E aí tem várias outras, né? A gente podia falar aqui, por exemplo, de análise 360, a gente podia falar do próprio diagrama de Chicago, que também tem utilização, pode ser utilizado para o gerenciamento de contingências, e por aí vai. Mas eu acho que essas, principalmente essa do 5W2H, inclusive pela facilidade, é aquela que a gente acaba recomendando para ser utilizada inicialmente pelos alunos, né? E aí, para a gente já caminhar para o final, né, da nossa fala, eu acho que é importante falar, né? Eu disse aí sobre a questão do prazo, a questão do custo e a questão da qualidade como os elementos limitadores de um projeto. O custo nós não abordamos ainda na disciplina, então não vai ter aí um momento dele na prova ainda, tá? Mas a qualidade a gente abordou. E a gente abordou qualidade atrelada com a questão dos fornecedores, tá? Então, quando a gente pensa em qualidade, eu acho que isso é um conceito mais genérico, mas que serve também para quando a gente pensa em projetos, é a ideia da qualidade entendida como um padrão, né? Então, o que é um produto ou um serviço, um projeto de qualidade? É aquele projeto, produto ou serviço que atende determinados padrões, padrões que foram, de alguma forma, legitimados ou que foram negociados e que estão no termo de abertura de projeto, que foram acordados com o cliente. Então, quando a gente pensa em atender esses padrões, a gente está pensando, a gente está falando de alcançar a satisfação do cliente, de alcançar objetivos, né, estratégias relacionadas à prevenção, então usar a inspeção de qualidade como uma estratégia preventiva de problemas e desenvolver um pensamento que eu gosto pra caramba, que é o pensamento da melhoria contínua, de como que a gente deve se colocar em relação ao mundo, a sempre pensar que algo pode ser melhor, pode ser mais bem feito, o resultado pode ser melhor. Então, pensar em qualidade é pensar nesses diferenciais também. Então, quando você pensa isso dentro do escopo de projeto, é fundamental você identificar quais são os padrões de qualidade que serão atendidos, tá? E esses padrões de qualidade, eles podem ser identificados, por exemplo, através de uma análise de custo-benefício. Você pode utilizar alguma norma, algum padrão já existente. Você pode pensar em fazer isso através de benchmarking, olhar as melhores práticas, né, dos concorrentes, dos melhores concorrentes. Então, tem muita forma de você identificar ou definir esses padrões. Mas uma vez que eles são definidos, eles precisam ser acompanhados. A gente faz isso através do processo da garantia da qualidade e do processo de controle de qualidade, né? Primeiro, o processo de garantia, que é justamente essa prática da auditoria, né, da verificação aí dos padrões e aquilo que está sendo realizado também. E o controle de qualidade, que é o acompanhamento desses indicadores de desempenho, né, ao longo de todas as fases do projeto. E aí, no momento em que a gente identifica esses padrões, a gente também está tendo um input super importante, que é para a questão da gestão dos fornecedores, né, a gestão das aquisições. A gente sabe que não dá para a gente ter dentro de uma única empresa, isso nem falando do gerenciamento de projetos exclusivamente, né? Mas falando de qualquer tipo de negócio. Dificilmente você vai ter dentro de uma empresa tudo sendo produzido, né? Então, a gente já teve até momentos, né, lá das minhas antigas aulas de TGA, né, Teoria Geral da Administração, que a gente falava muito do Ford, né? Meus ex-alunos vão lembrar disso, né? Em que nós tínhamos um modelo de produção que geralmente que era mesmo pensado a partir da ideia de que você tinha ali dentro daquele espaço quase todos os componentes sendo produzidos. Mas
Isso já não é mais assim, e acho que em vários negócios. Tem alguns negócios alguns modelos de negócio que ainda tem essa proposta, mas a maioria já pensa aí em parcerias com fornecedores. Mas como que a gente escolhe esse fornecedor? Né? Como é que a gente define quem é esse cara que vai, de quem a gente vai comprar, quem vai fornecer os insumos para ele? Então, eu acho que parte já do princípio de que fazer gestão de aquisições dentro de uma organização ou dentro de um projeto, fazer gestão de compras, é você olhar primeiro para a questão de compras, depois você olhar para a questão de contrato, que também está ali, e dentro dessa questão de contrato tem essa coisa da locação, né? Que integra principalmente a realidade de projetos, tá? Locação de produtos, serviços, né? De atividades aí. E aí, digamos assim, essas atividades todas, a gente precisa entender que tem aí um momento de fazer a preparação dos contratos, fazer a preparação de coletar as propostas, de selecionar fornecedores que estejam alinhados com aquelas normas, aqueles padrões de qualidade que a gente identificou lá atrás, né? E aí tem toda a parte administrativa dessa gestão de fornecedores que precisa ser feita, né? A primeira decisão nesse sentido é você pensar aquilo que eu vou fazer e aquilo que eu vou comprar de alguém, tá? Acho que assim, a velha decisão, né, da terceirização, vamos falar desse jeito, né? Então, o que eu vou fazer internamente, o que eu vou comprar de alguém? Então, geralmente aquilo que eu compro num projeto é aquilo que tem um fornecimento muito especializado, que eu não tenho uma competência interna para poder produzir. Ou quando eu vou comprar algo que o volume, a quantidade é muito pequena, ou ainda que eu tenho uma capacidade limitada para atender. E quando eu tenho um grande conjunto de fornecedores, que eu tenho muita gente que vende aquilo, né? Eu acho que dentro dessas condições é a condição que a gente vai usar para fazer a aquisição. Agora, se a gente está falando de alguma atividade que é extremamente sigilosa, que nós precisamos exercer um controle sobre ela, que a gente tem falta de fornecedor, que assim, a empresa que está gerenciando o projeto tem capacidade ociosa que pode utilizar para fazer esse insumo acontecer, aí eu acho que vale a pena pensar na solução interna mesmo. Mas, do contrário, é quase que inevitável a gente ter um fornecedor, né? E aí, quando a gente pensa nos fornecedores, pensar como que nós vamos estabelecer a relação contratual com ele. Se a gente está falando de um custo fixo ou de um custo reembolsável, por exemplo. Então, se a gente está falando de o custo fixo, no caso, é aquilo que está bem definido e que vai vigorar do começo até o fim do contrato. Ou os custos reembolsáveis, que vão variando de acordo com o andamento do contrato, com o andamento das atividades. Então, é preciso, acho que, pensar nisso também, né? Nisso também não, acho que é condição primordial aí do estabelecimento de contratos, né? Mas antes da gente fazer os contratos, a gente precisa receber as propostas. Então, tem aí, isso funciona muito nos órgãos públicos, né, na gestão de projetos públicos, mas também deveria funcionar muito bem na gestão dos projetos de organizações lucrativas. Então, fazer tomada de preço, fazer recepção de propostas, mandar cartas convite para os fornecedores. No caso dos órgãos públicos, fazer concorrência pública, fazer licitação. Eu acho que isso ajuda a definir, estabelecer os padrões de qualidade e também encaixar as coisas dentro dos orçamentos, né? E assim, pensar também que dependendo da situação, você vai ter que ir atrás dos fornecedores. Então, precisa fazer a divulgação, precisa anunciar, precisa pôr na internet. No caso das empresas públicas, né, ou das entidades públicas, das organizações públicas, haver abertura dos editais, né? Sempre estar atento para a legislação que rege esse tipo de instrumento. E aí, na medida em que você recebe as propostas, aí você vai selecionar quais são os fornecedores que você vai utilizar. E quais critérios que eu vou utilizar para fazer a seleção dos fornecedores? Também tem 1 milhão. A gente pode selecionar pelo preço, pelas garantias, pelos riscos que esse fornecedor apresenta.
por questões assim de conhecimento de outros clientes, né? Experiência anterior de outros clientes, capacidade técnica do fornecedor, capacidade administrativa, as certificações que esse fornecedor possui, por exemplo, certificações de qualidade, né? Acho que tudo isso pode ser critério na hora de você selecionar um fornecedor para o seu projeto. Enfim, tem muitas peculiaridades que a gente poderia abordar, pode abordar, que estão presentes e são inerentes nesse conjunto de conhecimentos que é o gerenciamento de projetos, mas eu acho que nesse sentido deu para passar um pouquinho daquilo que a gente já visualizou um pouco nas nossas aulas e que está presente também nas questões aí da nossa avaliação, tá bom? Então, para o pessoal que vai fazer a prova a partir de hoje, já sabe, né? Nossas videoaulas estão lá no YouTube, tem as atividades que vocês fizeram, todas as atividades estão lá já no Classroom com os comentários, pelo menos tudo que mandaram até hoje à tarde já está lá bonitinho, corrigido. E aí, tendo dúvidas, estou à disposição. Me manda um WhatsApp, me manda um e-mail. Não fica com dúvida, por favor, tá? Não fica com dúvida. É uma disciplina bastante complexa, que tem muita coisa envolvida ali. Mas eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, né? Está aqui para tirar dúvida, está aqui para ajudar vocês a se desempenharem melhor aí. E mais do que isso, que vocês utilizem essas ferramentas todas que a gente está comentando, que a gente está conversando, contando aí na vida de vocês, né? No desempenho das atividades práticas de vocês também, tá bom? Bom, agradeço todo mundo que passou aí para dar um oi, né? Já falei aqui de todos, não falei do Eduardo. Oi, Eduardo, né? Passando aí para dar um oi para a gente também na aula. Legal, bacana. E vou deixar o vídeo, né? Assim que der certo aí, já vou deixar o vídeo disponível em outras plataformas. Mas agradeço a todos vocês aí que deram um oi para a gente. Espero poder ter ajudado os nossos alunos aí com as atividades da disciplina. E qualquer coisa, meus queridos alunos, entrem em contato. Estou à disposição, tá bom? E é isso aí. Então a gente se vê na nossa próxima live, nossa próxima videoaula e por aí vai. Aquele abraço virtual para você, boa prova e boa semana também por aí, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.